Glória a Deus. A paz do Senhor, amados irmãos. Vamos dar início à nossa aula nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Maravilhoso Deus e Pai Celestial, mais uma vez, Senhor, nós nos colocamos em Sua santa presença, ó Deus, para receber de Ti as bênçãos, Senhor. Senhor, vem nos abençoar através desse estudo da Tua palavra, nos dê sabedoria do Seu Espírito Santo, para que nós possamos ministrar, meu Deus, a Tua aula. Espírito Santo, nos ensina, abre a nossa mente, nos dá entendimento, Senhor, do que o Senhor quer nos ensinar através dessa lição bíblica, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai amado, nós pedimos a Tua bênção. Amém, Jesus. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, nós temos hoje a nossa lição de número 1, Escola Bíblica, lição de número 1, duas importantes mulheres na história de um povo. Nós estamos iniciando o terceiro trimestre de 2024, hoje 8/7/2024, às 19 horas, sede PRRCE. Eu acabei deixando aqui a capa da revista anterior, eu peço desculpa aos irmãos, tá bom? Mas eu vou fazer a leitura desse trimestre, só um minuto. Então, meus irmãos, esse trimestre nós vamos estar estudando o Deus que governa o mundo e cuida da família, ensinamentos divinos nos livros de Ruth e Esté para a nossa geração. Amém? Nós vamos agora, pode passar, Tassino? Vamos agora ao texto áureo, todos juntos, lendo o texto áureo, amém? A classe, na voz da irmã Aline, tá bom? Todos juntos, 1, 2, 3. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ruth 4, verso 14. Amém. Nós vamos agora a leitura bíblica em classe, no livro de Ruth, 4, 13 a 22, Esté 7, de 1 a 7, eu vou ler um versículo, e a classe, na voz da irmã Aline, lê o versículo seguinte, Ruth, capítulo 4, versículo 13. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora, que te ama, o teve, e ela é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço, e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo: A Noemi nasceu um filho, e chamarão o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou a Esrom, e Esrom gerou a Arão, e Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão, e Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou a Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Amém. Nós vamos agora no livro de Esté, primeiro foi Ruth, agora Esté capítulo 7, versículo 1. Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esté, Disse também o rei a Esté, no segundo dia, no banquete do vinho: Qual é a tua petição, rainha Esté? E se te dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Esté e disse: Se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como minha petição, e o meu povo
como meu requerimento. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendessem, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Ester: quem é esse? E onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? E disse Ester: o homem, o opressor e o inimigo é este, mau, Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio, e Amã se pôs em pé para rogar a rainha Ester pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei, né? Então nós vamos agora, irmãos, aos objetivos dessa aula. Volta aí nos objetivos, eu acabei passando, né? Amém. Vamos aos objetivos, que era para mim ter lido antes, mas vamos lá. Então, qual é o objetivo dessa lição? Apresentar o perfil de Ruth, a Moabita, né? Então, apresentar o perfil de Ruth, a Moabita. O que é o perfil? É uma descrição dela. Quem era essa mulher, né? Tá certo? Então, todos nós temos um perfil, né? As pessoas olham para nós e a nossa vida, o que nós somos, enfim, as características nossas, tudo que está diretamente ligado à nossa vida é o nosso perfil, né? Inclusive nas mídias tem até a foto, né? Tá certo? Então, nós vamos conhecer um pouco de Ruth e a importância de se conhecer, né? Essas duas mulheres têm muito a ver com a história da salvação, né? Tem muito a ver com a caminhada nossa como servos do Senhor, tem a ver também com relacionamentos, né? Convivência, traçar o perfil de Ester, a judia que ascendeu ao posto de rainha, né? Então Ester, quando diz ascendeu, é que ela passou a ser rainha, subiu, né, na hierarquia. Refletir a respeito da mulher cristã como protagonista do reino de Deus. Então, nós vamos ver aqui que nós vamos estar estudando sobre essas duas mulheres, estudando sobre mulheres, né? Inclusive o papel que as mulheres, amém, irmãos? Tá certo aí? Fica à vontade aí. O papel que essas mulheres desenvolveram, outras mulheres também na Bíblia, na história bíblica. Então a mulher, ela sempre teve um papel muito importante e continua tendo, né? No Antigo Testamento nós percebemos que por Deus ter escolhido o homem como cabeça, como o líder, sempre para a liderança Deus escolheu homens, no caso o ser humano, o homem, porque a constituição biológica do homem, ele foi preparado para liderar, e a mulher para ser uma ajudadora, né? Mas no reino de Deus, no mundo espiritual, né, no serviço ao Senhor, tá, a mulher tem grande importância, e nós vemos no Novo Testamento que a maior participação no ministério de Jesus e dos apóstolos foi das mulheres. E hoje na igreja, em todas as reuniões que é aberta a todos, né, que é para a participação de todos, as mulheres sempre vencem em quantidade, amém? E trabalham muito na obra, né? Então, Paulo, inclusive, pediu muito que os irmãos, né, acolhessem as mulheres, que muito ajudou ele no ministério. Então, assim, irmãos, no reino de Deus, todos têm importância, e nós podemos aprender uns com os outros. Infelizmente, ainda existe uma cultura machista no mundo cristão, entendeu? De homens dizer que não aprende de mulher, que mulher, porque tem uma referência na Bíblia que a mulher deve ficar calada, mas ali é um assunto que tem muitas interpretações, tá certo? Porque já em outra parte diz que no reino de Deus não há macho nem fêmea, no mundo espiritual não há macho nem fêmea, né? Fêmea, macho e fêmea no mundo
humano, físico, terreno, mas no mundo espiritual, o ser humano não tem sexo, né? Porém, Deus escolheu o homem para liderar pela constituição biológica. Deus preparou ele para isso, para liderar, e a mulher para ser um ajudador. Os dois se completam, né? Então, portanto, assim, o fato de ser duas mulheres, né, as personagens principal desse trimestre, nós vamos aprender muito com as mulheres. Amém? Vamos lá. Introdução. Maline. Ruth e Esté são os 2 livros da Bíblia que levam o nome de mulheres. Registram 2 das mais belas, extraordinárias e dramáticas histórias sagradas. Amém. O outro ponto. A primeira ocorrida em Moabe e Belém, no período dos juízes, que durou aproximadamente de 1375 a 1050 a.C. A segunda na Pérsia, depois do cativeiro babilônico, entre 483 e 473 a.C. Ruth e Esté viveram em épocas, circunstâncias e contextos muito diferentes, mas expressaram as mesmas virtudes espirituais e morais: fé, convicção, humildade, coragem, obediência, simplicidade, pureza, abnegação, temor a Deus e disposição de servir. Essas 2 mulheres foram fundamentais para a preservação do povo judeu, a descendência piedosa de Abraão. Suas vidas continuam sendo fontes de profunda inspiração para todos que desejam agradar a Deus e viver para a sua glória. Salmo 147, 11, 1 Coríntios 10, verso 31, Hebreus 11, verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, verso 6. Amém. Nós vamos voltar aí na introdução, o primeiro slide, para nós ir pontuando agora os pontos principais, né, que vai nortear toda a aula, né? Então, Ruth e Esté são os 2 livros da Bíblia que levam o nome de mulheres, né? E registram duas belas, extraordinárias e dramáticas histórias sagradas, né? Então, isso é no Antigo Testamento. Então, Deus, o Senhor, mostra que Ele usa quem Ele quer, né? E que a presença de Deus está tanto no homem como na mulher, e tanto um como o outro pode ser um instrumento poderoso nas mãos de Deus, né? Passe aí, Tarcisiane, por favor. A primeira ocorrida em Moabe e Belém, no período do juiz, né? Vamos lá. A segunda na Pérsia, depois do cativeiro babilônico. E a terceira, aí Ruth e Esté tiveram em épocas, circunstâncias e contextos muito diferentes, mas expressaram as mesmas virtudes espirituais e morais. Então, veja só, irmãos, viveram em tempos e épocas diferentes, né? Circunstâncias, o que envolvia elas, né, era diferente, mas a virtude de Deus foi vista na vida dessas mulheres, que é o ponto central que nós vamos olhar nesse trimestre, né? É a virtude de Deus. Quantas mulheres, né, têm sido um instrumento poderoso nas mãos do Senhor, né, para abençoar desde a família, a sociedade e a igreja, né? Então, quando o homem, o varão, entende o papel da mulher e a mulher entende o papel do varão, quando o ser humano entende o seu papel e a sua função em sociedade, na igreja, tudo vai bem, tudo vai bem. Eu me lembro de um acontecimento há muitos anos atrás, ainda em São Paulo, que as mulheres, no início da minha fé, sofriam ainda muita discriminação. Para os irmãos terem uma ideia, eu vou falar essas coisas para os irmãos verem como a obra de Deus perde quando o pensamento humano sem o Espírito prevalece.
No início da minha fé, irmãos, em 1990, 91, 92, 93, esses 3 primeiros anos, tinha coisas na igreja em relação à mulher que eu não conseguia aceitar aqui dali. Por exemplo, uma mulher não podia subir no púlpito, irmãos, nem para limpar a tribuna, que ela não podia. As irmãs só podiam ter oportunidade na parte de baixo. Uma irmã pregar, não pregava. Só quem pregava eram os varões. Então, tinha muita discriminação, né? Mas essa situação foi sendo rompida, né? Por quê? Porque a gente vê que no Antigo Testamento e no Novo Testamento o papel da mulher é muito importante no reino de Deus, né? Porém, entendendo que liderança, Deus preparou o varão para liderar, para ser cabeça, né? Mas isso não diminui a mulher e não tira da mulher o direito de exercer um serviço para Deus, né? E aí eu nunca esqueço de um episódio que ocorreu numa reunião de obreiros, que eu já estava, assim, muito inconformado com essa discriminação, porque não era só a renovação dos Emídios, era a cultura da época, das principais igrejas da época, né? E aí eu me lembro que a igreja foi tendo uma abertura para as mulheres já traziam uma palavra de abertura, as mulheres já faziam um comentário bíblico com mais liberdade, daqui a pouco começaram a pregar, mas pregava aqui de baixo, não subia no púlpito. Depois começou a subir no púlpito, né? E foi até que chegou um ponto que foi questionado o fato, por exemplo, de uma mulher pregar num domingo. E eu me lembro que um colega meu, amigo meu de ministério em São Paulo, numa reunião, ele disse que era uma vergonha, né? Não era uma coisa boa, em cima do púlpito ter os varões, pastores, presbíteros, evangelistas e uma mulher pregando. Era uma vergonha para os obreiros. Eu nunca esqueço que naquela tarde eu me levantei, pedi a palavra e disse: sabe o que é vergonha, meu irmão, meu amigo? Vergonha aos varões acordar de manhã, tomar café, não fazer nada. A mulher cozinha, faz café, cozinha, passa roupa, faz tudo, inclusive deixa a roupa do varão pronto para ir para a igreja, e ainda vai para as favelas 2, 3 horas da tarde evangelizar até 4 horas, chega em casa, arruma os meninos, arruma tudo e vai para a igreja. E quem evangeliza, sempre quem mais evangelizou foi as mulheres, principalmente naquela época. Enquanto as mulheres estão cuidando da casa, fazendo tudo, e nas favelas evangelizando para trazer o povo para a igreja, o varão está em casa sem fazer nada, às vezes dormindo a tarde toda. Vergonha é isso, irmão. E eu disse: todos têm o Espírito Santo. Eu não comungo essa ideia de discriminação. Para mim, a diferença que existe em termos de serviço ministerial é liderar, porque liderar, Deus decidiu escolher o homem, tanto no lar como na igreja, tá? Agora, ministrar a palavra de Deus, tá? Por exemplo, no tempo dos apóstolos, tinha mulher que era profetisa, que Deus usava. E também sempre na igreja teve as irmãs usadas nos dons de profecia, de entregar mensagem. Quando era tomada pelo dom, podia. Quando não era, aí não dá certo, né? Mas tudo isso, graças ao Senhor nosso Deus, irmão, principalmente o nosso ministério, hoje as irmãs têm plena liberdade, porém as irmãs são instruídas e ensinadas na questão da liderança, né? Para a gente deixar que a ordem de Deus seja estabelecida, né? Amém? Mas um certo dia o pastor Oliveira ligou para mim e disse assim: pastor Vicente, o senhor está preparado para colocar a mulher para dirigir a igreja? Eu digo: na hora, né? Porque a carência de varões, irmãos, as mulheres, elas conseguem vencer muitos obstáculos, né? E nós homens, eu vou me incluir também, às vezes a gente faz corpo mole, viu, irmãos? E a mulher está lá suando, está lá trabalhando. Então, assim, estou fazendo esse comentário para deixar bem claro para as irmãs que no mundo espiritual não tem macho nem fêmea. Porém, só tem uma ressalva, que é com relação a liderar. Liderança, Deus decidiu que o homem seja cabeça. Mas ser cabeça não é mandar, não é impor, não é ser dono de ninguém, como o pastor. O
pastor não manda em ninguém, o pastor, a missão dele é apacentar, não é mandar em ninguém, tá? A missão do pastor é ensinar a palavra de Deus. A Bíblia diz, obedecer a vossos pastores, mas é a palavra de Deus que ele está pregando. Se ele não estiver pregando a palavra de Deus, você não tem que obedecer a ele, não. Entendeu? Então, a gente precisa entender a ordem de Deus e como nós devemos lidar com essas diferenças, tá bom? Muito bem, então aí, na introdução ainda, nós vemos aqui, eu quero pegar essa parte aqui da introdução, cadê? Tá, vamos lá. Bom, quando diz aqui, né, que em circunstâncias diferentes expressaram as mesmas virtudes espirituais e morais, né? Então, assim, virtudes espirituais e morais. O que é virtude? É um poder, é um desenvolvimento, é uma habilidade, é um talento, né? Virtuoso, ou mulher virtuosa, ou homem virtuoso, né? Ou pastor, ou obreiro, ou obreira, né? Por quê? Porque se destaca, tem habilidade, sabe lidar com as coisas, tem tato, né? Então, a gente vê que na história bíblica, as mulheres também desenvolveram virtudes morais e espirituais de Deus na vida delas e continua, né? E nós vamos aprendemos com elas também, e elas conosco, uns com os outros, é assim, tá? Bom, então, o que se vê nessas mulheres, tá? Não só nessas duas, mas em muitas e nos nossos dias: fé, convicção, humildade, coragem, obediência, simplicidade, pureza, abnegação, temor a Deus, disposição de servir, tá? Então, são virtudes que tem que estar na vida de todos os crentes, amém? E a gente vê isso na vida das mulheres também, né? Deus está com elas, né? E uma coisa que é admirável nas mulheres é que elas, se colocar 100 homens e 100 mulheres, vai ser mais fácil trabalhar com as 100 mulheres do que com os 100 varões. Inclusive, tem empresas que já há muito tempo dão preferência em algumas funções para a mulher, porque é mais fácil trabalhar, porque o homem é mais trabalhoso, mais difícil, mais duro, né? Mas, enfim, todos são servos de Deus e todos devem procurar ter essas virtudes. E as mulheres têm, os homens têm, os servos de Deus têm, e é isso que Deus quer. Só para entender que essas virtudes, ela está tanto no homem como na mulher, tanto no macho como na fêmea, não tem distinção, tá? Então, essas duas mulheres foram fundamentais para a preservação do povo judeu. A descendência piedosa de Abraão, né? Suas vidas continuam sendo fontes profundas de inspiração para todos que desejam agradar a Deus e viver para a sua glória. Quando diz que elas são fontes profundas de inspiração, o que é inspiração? É que muitas das vezes a gente lembra, né, de atitudes e comportamento, de ações de pessoas que nos inspira, que nos motiva. Quantas vezes nós não já vimos um testemunho de alguém falando ou pregando ou vendo como é que alguém trabalha, nós somos inspirados a fazer também uma obra parecida com aquela, buscar Deus, buscar o Senhor, né? Quantos projetos que a gente vê de desenvolvimento, a gente quer conhecer quem é que está ali, né? À frente daquele projeto, porque é uma inspiração para outros, né? Então, é isso aí. Então, fica o exemplo das mulheres. Vamos agora avante. Bom, só lendo aqui em Hebreus 11:6, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. A fé que vem de Deus está na vida de todos, amém? Deve estar, para acontecer, para Deus agir. Pronto. Vamos agora ao tópico 1. Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. Vamos agora ver um pouco na vida de Ruth e ao mesmo tempo estaremos aprendendo. Ela era uma moabita, vamos lá. Descendentes de Moabe, filho da relação incestuosa de Ló, o sobrinho de Abraão, com sua filha mais velha, Gênesis 19, 30 a 37. Os moabitas eram um povo pagão, hostil a Israel,
desde os dias do rei Balaque. Números 22, verso 1 ao 6. Deuteronômio 23, verso 3 ao 4 e Juízes 11, verso 17. E Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo: Rogo-te, que me deixes passar pela tua terra. Porém, o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. Enviou Israel também ao rei dos Moabitas, o qual também não quis. E assim Israel ficou em Cádiz. Juízes 11, verso 17. Amém. Isso é só fato histórico, né? Os acontecimentos. Vamos avante. Habitavam a leste do Mar Morto, atual Jordânia, e eram dados à idolatria e à imoralidade sexual. Números 25, 1, 2, Apocalipse 2, verso 14. E Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Número 25, verso 1 e 2. Pode passar. Pertencendo a este povo, era de todo improvável que Rute fizesse parte da linhagem de Davi, família da qual viria o Messias, o Salvador do mundo. Gênesis 49, 8, do verso 8 ao 10, Isaías 11, verso 1 e 10, Miqueias 5, 2, Apocalipse 5, verso 5. Pronto, então a gente vê aí desde o início, né, até o nascimento do Messias, o papel dessa mulher é muito importante, né? Vamos avante, é só um fato histórico também. Mas os caminhos de Deus são mais altos que os nossos, estão muito acima de nossa compreensão. Isaías 55, verso 8 e 9, Romanos 11, verso 33. Ele é soberano. Jó 42, verso 2. Faz do improvável provável e do impossível possível. Quando cremos nele, o tememos e obedecemos sem impor-lhe qualquer condição. Gênesis 18, verso 14 ao 16, Hebreus 11, verso 8 e 11. Amém. Vamos avante. A família belemita. A história de Ruth muda a partir de seu ingresso em uma piedosa família de Belém de Judá, que peregrinava nos campos de Moabe por causa da fome que assolava a terra de Israel. Ruth 1, verso 1. E sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe, ele, sua mulher e seus 2 filhos. Ruth 1, verso 1. Pode passar. Eram Elimeleque, sua mulher Noemi e os filhos Malom e Quilion. Depois de algum tempo, na terra dos Moabitas, Elimeleque morre, ficando Noemi na companhia de seus 2 filhos. Ruth 1, verso 2 e 3. Ruth se casou com Malom, o mais velho deles. Ruth 4, verso 10. Pode passar. Ao final de quase 10 anos, também Malom e seu irmão Quilion morreram. Viúva e sem filhos, Noemi decide voltar a Belém, motivada pela notícia de que a fome havia cessado em sua terra. Amém. Só para nós termos uma ideia, né? Então percebam que a forma que Deus trabalha, muitas das vezes, o ser humano não vai entender, né? No caso de Noemi, do esposo, faltou fé, amém? A fome estava lá e eles foram para um lugar fugindo da fome, né? Isso não resolveu o problema, tá? Então, a melhor coisa é nós esperarmos no Senhor. E aí depois Noemi tem que voltar, né? Volta porque a fome cessou, mas volta com a perda do esposo e dos 2 filhos, né? E uma das noras volta com ela, e aí é onde entra uma história, uma parte muito importante, né, para a nossa vida. Um ponto assim genérico que é muito importante sobre Noemi, o esposo e a família, é que eles não esperaram em Deus, não confiaram no Senhor, né? A crise era muito grande, e a gente sabe que na hora das crises, na hora da dificuldade, na hora do aperto, muitas vezes a circunstância nos leva a tomar decisões que nós decidimos pelo estômago, decidimos
aquilo que a gente entende que é o melhor. Mas o certo era eles terem ficado, né, e não terem saído da terra deles, no caso Noemi e o esposo. Mas enfim, o Senhor Deus, conhecendo a nossa fraqueza, Ele vai trabalhar de alguma forma para reorganizar a família, tá certo? Então, se tivessem tomado a decisão de ficar, possivelmente tudo teria sido diferente. Então, assim, nossas decisões também têm suas consequências, tá bom? Tem suas consequências. Por isso que vamos pedir graça para esperar no Senhor, tá bom? Eles fugiram da fome e tiveram um dano muito grande. Vamos lá. Embora pudesse permanecer em Moabe, como decidiu Orfa, viúva de Quilion, Ruth escolhe ir com sua sogra, Noemi, declarando sua fé no Deus de Israel. Ruth, 1, verso 4, 6 e 16. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ruth 1, verso 16. Essa é uma das declarações, irmãos, mais fortes nessa história. É aqui onde eu digo, onde o amor de Deus está, irmãos, não há separação, não há divisão. Porque agora ela não estava decidindo só pela sogra que tinha, que deveria também ser uma mulher de testemunho, né? Porque normalmente as sogras se intrigam com as noras, né? Que é uma guerra, né? Agora tem que dividir o filho com a nora, e a nora tem que dividir o filho com a sogra. Então, normalmente é uma guerra. Mas percebam que aonde Deus está, o que reina é o amor, irmãos. O amor de Deus vence todas as diferenças. Então, com certeza, Noemi foi uma sogra exemplar. Foi uma sogra que entendia a relação agora do seu filho com a sua nora, né, agora os seus filhos com as suas noras. A outra que resolveu não acompanhar Noemi, não era que ela não gostava de Noemi, né? Tem a questão também da pátria, né? Mas já Ruth não, Ruth agora gostava da sogra e agora a pátria dela era celestial, agora o Deus dela era o Deus de Noemi, o Deus eterno. O teu Deus é o meu Deus. Para onde tu for eu irei. Não tente me convencer a não ir contigo. Aonde tu for eu irei. Né? Então isso é muito importante, irmãos. Porque aqui tem uma palavra aqui nas entrelinhas que é muito importante nós guardar no coração. É a fidelidade um para com o outro, né? Para os dias que nós vivemos hoje, de tanta superficialidade, de tanta coisa virtual, né? As pessoas não sentem mais o outro, não tem mais aquele prazer de abraçar. Aqui e acolá eu falo isso porque é inesquecível. Terminava um culto, irmãos, 9 horas, a gente saía da igreja quase 10 horas da noite. Os irmãos abraçados, glorificando, aquela alegria. Era uma coisa muito forte. Sim. Filho, celular. Muitos é no celular, direto. Eu vejo isso aí, muitos cantos. O pessoal está muito ligado à internet. Exatamente. Eu conto um caso que aconteceu aqui na igreja, uma mãe contando que a filha estava no quarto e ela na cozinha, era pouco espaço. A filha manda uma mensagem do quarto para a cozinha, para a mãe. A mãe disse assim, venha aqui falar comigo. Eu digo, tá certo. Como é que pode, rapaz, um negócio desse? Né? Então, deixa eu só concluir, irmão Antônio Rodrigues, segurei. Então, mas fugiu o que eu ia falar. Vamos lá, Antônio Rodrigues, vai voltar aqui. Obreiro Antônio Rodrigues. Glória a Deus. Tá muito Glória bom. a Deus. Eu cumprimento a amada igreja, a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Pastor, o que acontece aí, que a Noemi, é porque ela ganhou uma filha. Como é? Ela ganhou uma filha, ela só tinha filho homem, né? Então, quando ela se casou com o filho dele, ela passou a ficar um lugar de filha. E morreu tanto o esposo como 2 filhos. Ficou só ela.
E ela foi uma jovem fiel àquela senhora. Como diz, ganhou uma mãe também, e a família dela lá, ela não esqueceu, mas simplesmente ficou, as duas eram a família. Isso. Só ficou elas. Ela ganhou uma filha, né? Exatamente. Mas normalmente as sogras não vai por aí. Elas podem não ter filha, mulher, mas o filho, eu conheço uma que é bem próximo de mim, que o filho dela vale mais do que o próprio Deus, né? Entendeu? Cria um problema muito grande com a nora. Então, assim, a lição que fica para nós aqui, irmãos, para aquela que é sogra, ame a sua nora, a nora ame a sua sogra. Há uma, como é que a gente diz assim, uma coisa muito triste, por exemplo, tanto o homem como a mulher despreza a sogra também, né? Os homens, então, às vezes, faz até piadas com a sogra, né? E eu digo, um crente não pode fazer assim, porque o amor de Deus está na vida dele, tanto o homem como a mulher, e as sogras, né? Tem que receber, tanto a nora como o genro, tem que receber como filhos, né? Tá certo? Porque agora passa a ser uma família só, tá? Mas isso daqui só funciona mesmo, irmão, né? Quando o amor de Deus está presente. São raros os casos em que as pessoas não têm relação com Deus, que há esse respeito e essa honra, tá? Infelizmente, né? E pastor, a jovem era obediente a ela. Era obediente. O que ela falava, ela obedecia. Andava nos parâmetros da mas lei. Isso era uma obra de Deus, irmão Antônio, né? O ser humano normalmente, ele não é assim, entendeu? Não. Então, assim, a gente tem que tomar isso aí como um exemplo de Deus, de virtude de Deus na vida dessas mulheres, tanto sogra como nora, tá certo? Olha. E o exemplo que fica, para a gente buscar em Deus isso aí, e superar as diferenças, né? Porque tem marido que proíbe a esposa de ver a família, tem esposa que não aceita que o marido veja a família, não pode ser assim, né? Claro que os dois casou, é uma nova família, tá? O próprio Deus diz, deixa pai e mãe e agora formam uma família, mas os laços, eles não podem ser quebrados de sangue, de honra, de respeito. As diferenças existem entre duas pessoas, até as que se amam, entendeu? Mas a lição maior para nós, irmão Antônio, é que quando Deus está presente, quando o amor de Deus está presente, com certeza, essa bênção acontece, entendeu? Tem que ter a mão de Deus aí, tá certo? Senão não dá certo. O ser humano, por natureza, ele é egoísta, ele pensa nele, ele é ciumento, ele é possessivo, ele quer, assim, inclusive quando os casais se casam, é a minha mulher, é o meu marido, é a minha esposa, já perceberam? É meu, é propriedade, e não é, de forma nenhuma, né? Entendeu? Isso cria muitas das vezes um mal-estar familiar, entendeu? Então, é interessante. Amém, irmão Antônio? Mas é válido, o seu comentário está correto. Sim, irmã? E a gente vê também que as histórias podem mudar, transformar, né? Porque Sim. Ela veio de uma linhagem de um incesto, né? Do pai com a filha. Isso. E teve a transformação, né? Exatamente, né? Exatamente. Então, muito bem, irmã Aline. A pessoa pode vir de uma linhagem desorganizada, mas pode se organizar. Deus pode trabalhar, né? Na vida do ser humano e tudo ser diferente, tá? Nós nunca podemos rotular uma pessoa, você é isso aí, você não muda, você é isso e aquilo. Não, e cadê o poder de Deus? Cadê nossa fé no Senhor, né? Amém? Vamos lá. Mas tá bom. Matrimônio e maternidade. Esta síntese biográfica tem seu ápice em Belém, com 2 eventos que foram fundamentais para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dessa moabita. Apegada à sua sogra e sempre disposta a obedecê-la e servi-la, Ruth alcança o favor do Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. Ruth 2, verso 12. O casamento com Boaz, parente de Elimeleque, e o nascimento de seu filho Obed, em hebraico servo, significa servo, né, Obed? Fazem de Ruth uma ascendente direta de Davi,
de quem foi bisavô e integrante da genealogia de Jesus. Ruth 4, verso 1 ao 22, Mateus 1, verso 5 ao 17, Lucas 3, verso 32. Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Ruth a Obed, e Obed gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, de que foi mulher de Urias. Mateus 1, verso 5 ao 6. Honrar o casamento e a geração de filhos traz a bênção de Deus para muitas gerações. Hebreus 13, verso 4, Salmo 127, verso 3 ao 5. Então os irmãos percebam que Noemi, olhando para o contexto, 2 noras novas ainda, né, viúvas, não, sigam a vida de vocês, eu não vou mais poder gerar filho para vocês se casar com eles mais, não vai dar certo, né? Quer dizer que Noemi temia a Deus, sim, era uma serva, mas ela se deixou levar pelas circunstâncias, né? Ela não sabia o plano de Deus. Meus irmãos, diante desses quadros, assim, dessas situações, uma lição é uma lição muito grande para mim e para você, que eu guardo no meu coração. Acontece coisas, muitas das vezes, que nós poderíamos tomar uma decisão racional, o que é melhor, mais conveniente para nós, né? Porque para Noemi, que eu vou ficar com 2 mulheres novas na minha companhia, eu não posso dar nenhuma esperança a elas. Não, sigam a vida de vocês. O certo era Noemi ter de falar com Deus, né? Senhor, como é que vai ser o nosso futuro, né? Essas jovens, como é que vai ser, essas viúvas tão novas, né? Dê o microfone para mim ouvir o irmão Antônio melhor aí, que tá... Como é que é, irmão Antônio? Pastor, provavelmente ela tinha falado com Deus, ela tinha segurança do que estava dizendo, para que as 2 voltassem, mas as 2, uma foi fiel a ela, uma teve atenção, é que nem tem nora que é fiel à sogra. Pronto, mas nós temos que olhar agora, isso daí é uma situação, mas nós temos que olhar o que Deus ia fazer através de Ruth. Se Ruth não ter visto seguida a Noemi, ia cumprir o plano de Deus? Essa é a questão. As nossas decisões, muitas das vezes, elas são decisões racionais, que racionalmente era o melhor. Mas e Deus? E o que Deus tem para fazer lá na frente? Pessoas às vezes tomam uma decisão de não acompanhar, de não ficar aqui, porque é o melhor, é o conveniente. Mas e o que Deus tem lá na frente? Como é que vai ser? Porque imagina se as 2 tivessem aceitado o conselho de Noemi, Deus ia poder fazer o projeto que ele tinha através de Ruth? Até porque na realidade ela ia se casar, né? E a outra provavelmente ia trabalhar. Então, mas o que está em questão, a lição importante para nós, irmão, é que as nossas decisões, nós temos que tomar cuidado, porque decisões que parecem puramente familiar, casar ou não casar, continuar um casamento ou não, mudar de lugar ou não, tudo isso pode comprometer o plano de Deus na nossa vida. Esse é o ponto que nós estamos olhando para o que Deus quer fazer, entendeu? A gente não, porque tá bom, tem essa relação de amizade, essa relação, né, de honra, de respeito e tudo, mas entre essas coisas tem o plano de Deus. Os irmãos percebem que as pessoas abrem mão das coisas com muita facilidade. Qualquer crise, qualquer dificuldade, já está deixando, já está fugindo, já está partindo para outro, para outra, embora. Entendeu? E Deus, e o plano de Deus? E os planos do Senhor, meu Deus, e os propósitos de Deus? E tem pessoas, irmão, que nunca se firma em nada, porque vai para onde o vento leva. É igual folha seca, né, entendeu? pastor? Então, assim, certa vez eu aconselhava uma pessoa e a pessoa dizia para mim assim: olha, não me leva mal não, pastor Vicente, mas eu já engoli muito sapo, eu não vou mais engolir não. Eu digo, pois, se Jesus permitiu, você tem que engolir, é muito cururu. É gente que diz, eu não levo desaforo para casa, meu pavio é curto,
Uma irmã disse para mim uma vez, eu aconselhando ela a falar com outro, não, Jesus me conhece, Jesus sabe que o meu pavio é curto, mas a irmã está errada. A irmã deve pedir a Jesus um pavio longo para queimar um dia inteiro, uma semana inteira e não explodir a bomba. Não se acostume nessa vida não. Então assim, um servo de Deus, uma serva, ele não pode atender a sua conveniência, principalmente quando se fala de decisões que vai comprometer o futuro. Né? Quantas crises eu não passei no meu casamento, meus irmãos, que eu poderia ter. A gente não tinha filho, era muito fácil se separar, cada um seguir sua vida. Mas e a obra que Deus tinha na nossa vida? Se a gente, lá em São Paulo, logo, primeiro ano de casado foi o pior ano da nossa vida, quer dizer, os primeiros meses, tudo colorido, depois foi escurecendo, a gente nem enxergava mais um ao outro. Ixi, o homem declarou que amava a mulher domingo, hoje já está. Mas é assim mesmo, nós somos assim, meus irmãos. Nós somos assim, nós somos seres humanos, né? Mas quantas vezes nós também não nos abraçamos chorando, derramando lágrimas, ela e eu, pedindo que Deus tivesse misericórdia de nós, para a gente chegar até aqui, amém? E hoje a gente briga menos porque já perdeu as forças, viu? Mas é ser humano, meu irmão. Então, mas nós temos que entender que Deus tem um propósito na nossa vida e a gente não pode abrir mão das coisas com tanta facilidade não, irmão, como as pessoas abrem mão não, entendeu? Então, que Deus nos ajude. Aqui fica uma lição muito grande para nós. Noemi não sabia o que Deus tinha, Ruth também não sabia, mas Deus uniu aquelas duas ali, a obra de Deus, para Deus cumprir o propósito dele através da vida delas, que inclusive vem um Salvador através dessa história. Pastor. Sim. O senhor não teve filho, né? Não teve família, né? Biológico. Mas Deus lhe deu um bocado. Pois é. Não é isso? Isso é o plano. Não é jeito que o senhor falou, isso é o plano de Deus. É. O senhor não pensava em ser pastor. E hoje é um pastor e toma de conta de famílias e famílias. Isso. Não é isso? É assim. A obra de Deus. Então, a lição que fica, nós não sabemos o dia de amanhã, daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, nós não sabemos. Então vamos esperar no Senhor, não vamos abrir mão fácil não, tá bom? Vamos lá. Esté, a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. Eu quero só encerrar a primeira parte. A primeira parte foi o propósito de Deus para, através da linhagem desta mulher, viu o Messias, Jesus, nascer. Agora, através de Esté, Deus já trabalhou para preservar a linhagem, tá? Porque era dos judeus que viria o Salvador, Jesus, o Messias. O povo de Deus, ninguém pode destruir, mas os irmãos percebem que é Deus que guarda, protege, mas Deus está sempre usando alguém para que essas pessoas, o povo dele, seja abençoado. Então, é interessante isso, tá? Que o que Deus quer fazer, Ele quer fazer através de nós. Isso é maravilhoso, nós devemos nos sentir honrados. Meu Deus! É Deus que abençoa, mas Ele quer abençoar através de nós. Eu jamais imaginei que eu chegaria onde eu cheguei com a minha esposa e ver tantas famílias e bênçãos abençoadas, famílias restauradas. Tanta coisa linda aconteceu, apesar de tantas dores, mas é a vida, né? Agora isso que tem um hino que diz assim, pregador, não pregue só as flores, prega os espinhos também, né? Então, porque pregadores de rosa, né? Prega os espinhos também, né? Então a vida não é só um mar de rosa, né, irmão? Nós estamos inseridos num ambiente, num contexto onde o inimigo também trabalha. Vamos lá, Esté, a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. De Belém para Suzã. Cerca de 5 séculos depois de Ruth, a Bíblia nos apresenta outra mulher notável, Esté, também usada providencialmente por Deus para a preservação do povo de Israel. Filha de Abiail, tio de Mardoqueu, Esté era judia, órfã de pai e mãe, foi criada pelo primo Mardoqueu. Esté 2, versos 5, 7 e 15. Olha aí, volta só um pouquinho, por favor. Volta aí. Cerca de quantos séculos? 5 séculos.
5 séculos são quantos anos? 500 anos. Olha, depois de 500 anos, Deus, mais uma vez, nessa personagem, né, de Esther, opera de uma forma excelente para o povo de Deus não ser destruído. Porque se ela, olha, irmãos, que ela colocou a vida dela em risco, viu? Ela foi à presença do rei sem ser chamada, hein? Poderia ser morta. Só poderia comparecer diante do rei se o rei chamasse. Mas para salvar o povo dela, entrou num propósito de oração, de jejum. Eu olho para essas coisas e fico pensando, meu Deus, o Senhor poderia fazer tudo sem tanta complicação, né? Mas é assim que Ele trabalha. Pois é, olha, ela colocou a vida dela em risco. Agora vamos voltar um pouquinho. Por que ela fez isso? Porque Deus estava ali, porque o Espírito de Deus estava ali, porque a fé que Deus deu a ela, levou ela a fazer aquilo. Porque, meu irmão, talvez um pai, uma mãe dê a vida pelo filho, né? Acontece muito, porque é sangue, é das entranhas, né? Mas não é fácil não, sabe? Você dar a vida, colocar a sua vida, né? Aí a gente acha isso tudo maravilhoso. Agora, eu sempre pergunto para mim, qual é o sacrifício que nós estamos fazendo, né? Pela obra do Senhor, pela salvação de outros, né? Tem pessoas, irmãos, que só vão aceitar Jesus se a igreja jejuar, se o irmão e a irmã jejuar, sabia disso? Se consagrar, se tiver um propósito com Deus. Mas isso é regra geral? Não. É um propósito que Deus coloca no coração de cada um de nós. Foi o que aconteceu com essa mulher. Entendeu? Mas isso daí é o certo. Isso daí é o quê? Obra do Espírito Santo. Obra de Deus. O nome de Deus não aparece no livro de Esther. Amém? O nome de Deus não aparece. Mas aparece na vida dela, amém, irmãos? Eu ouvi um homem abençoado, né, um professor de teologia, ensinando a um grupo de missionários, dizendo, e quando terminou o curso, ele disse assim: vocês agora estão preparados. Se precisar, vocês falem alguma coisa, se precisar. Porque ele queria dizer o seguinte, que a maior obra, o maior testemunho é a nossa vida, irmãos. É a nossa vida. Fala-se muito de Cristo, de Jesus, e vive-se pouco. As pessoas querem ver em nós atitude, amém, irmãos? Moral e espiritual. Vamos lá. Seu nome em hebraico era Radassa, que significa morta, uma das plantas favoritas do mundo antigo, de folhas perfumadas e flores brancas ou rosadas, usadas para perfumar ambientes e fazer grinaldas para os nobres nos banquetes. Já o nome persa, Esther, que significa estara, significa estrela, Esther fazia parte da geração de judeus nascidos no cativeiro. Conforme Isaías e Jeremias haviam profetizado, o fim do cativeiro babilônico foi decretado por Ciro, rei da Pérsia, no ano 538 a.C. Isaías 44, verso 26, 28, 45, verso 1, 4, 5 e 13, Jeremias 29, verso 10 ao 14. No entanto, a maioria dos judeus permaneceu na Babilônia, sob domínio persa. Sou eu quem confirma a palavra do seu servo e cumpre o conselho dos seus mensageiros. Quem diz a Jerusalém, tu serás habitada, e às cidades de Judá, sereis reedificadas, e eu levantarei as suas ruínas. Quem diz à profundeza, seca-te, e eu secarei os teus rios. Quem diz de Ciro, é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Dizendo também a Jerusalém, sê edificada, e ao templo, funda-te. Isaías 44, verso 26 ao 28. Amém. Então, olha,
o rei Ciro, apesar de não temer a Deus, né, ele foi considerado por Deus como um servo, para cumprir com o juízo de Deus, né? Mas uma coisa nessa história do cativeiro é muito importante, irmãos, que o povo de Deus, grande parte do povo, permaneceu fiel ao Senhor, não se dobrou, não se dobrava, né? Porque o povo, através daqueles que Deus usava para comunicar, entendia que estava ali por desobediência, né? Então era, na verdade, um castigo de Deus. Vamos passar avante para entender aí sobre Esther. De órfã, né, sem pai, mãe, irmão, só ela, a rainha. Suzã era a capital do novo império. Esther 1, verso 1 e 2. E sucedeu nos dias de Assuero, este é aquele Assuero que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Naqueles dias, assentando-se o rei Assuero sobre o trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã. Esther 1, verso 1 e 2. Lá viviam Esther e Mardoqueu, dentre milhares de outros judeus. Dotada de rara beleza, Esther integrou o grupo de moças virgens que se candidataram para suceder a rainha Vaste, deposta pelo rei Assuero, por sua desobediência, como escreve o historiador judeu Flávio Joséfo. Vaste se recusou a comparecer a um banquete oferecido pelo rei, nos jardins de seu palácio. Este é 1 verso 5, 8, 10, 12, 21 e 22. Em um inequívoco ato da providência divina, Esther se tornou rainha em seu lugar. Esther 2, versos 16 e 17. Só para os irmãos perceberem, Deus sabia do que estava acontecendo, sabia como era que ia acontecer, né? A perseguição que viria para extermínio dos judeus ali, né? E aí, percebam que para Deus operar naquele império ali, tinha que ter uma serva dele lá. Mais uma vez eu digo, ele poderia fazer tudo diferente, mas quando Deus quer fazer algo e ele decide a forma que quer fazer, vai se cumprir. Percebam que a primeira rainha, antes de Esther, né, sabendo de todas as regras de como deve se comportar, ela desobedece ao rei, né? E aí abre um espaço para uma nova rainha, e lá está Esther, né, colocada por Deus ali. A gente aprende também uma lição aí, irmãos, assim, que aonde eu e você for, Deus tem uma obra para fazer. O crente nunca deve dizer, eu não sei porque eu estou aqui, não sei. Não, nós estamos em determinado lugar porque Deus tem algo a fazer, né? Às vezes a gente vai e nem sabe o que é que vai acontecer, que chega lá, aparece situações que Deus vai te usar, Deus vai nos usar. O importante é nós estarmos a serviço do reino, servos dispostos a atender a voz dele. Vamos lá. 5 anos depois, essa jovem judia, agindo com sabedoria e muita coragem, obteve de Assuero um decreto que livrou da morte o povo judeu de todo o império. Esther 8 e 9. Como diz Mateu Henry, ainda que o nome de Deus não se encontre no livro de Esther, o mesmo não se pode dizer de sua mão, guiando minuciosamente os fatos que culminaram na libertação de seu povo. Pronto, irmãos, eu acho isso um ponto muito importante. O silêncio de Deus. O silêncio de Deus. O silêncio de Deus não quer dizer que Ele não está trabalhando. Tem gente que faz muito barulho, irmão. Deus quer glória a Deus, amém? Deus quer um povo avivado, festivo. Mas Deus opera no secreto, no oculto. Deus opera quando nós menos esperamos.
Então a melhor coisa é adorar, é servir, é se colocar à disposição. Eu gosto muito, que Deus coloca no meu coração, dessa palavra, disponha. Quando alguém me agradece, disponha. Uma coisa que Deus colocou no meu coração também, a alegria de servir. Eu gosto muito de falar uma frase que minha mãe falava. Minha mãe não era crente, não conhecia as coisas de Deus, mas ela falava uma coisa assim. Ela às vezes ia fazer um favor para uma pessoa, a pessoa não queria, e ela, não, pode deixar eu fazer, você está com medo de eu precisar de você, você tem que fazer para mim? Não, eu estou fazendo porque eu quero e eu gosto de servir. Eu sempre guardei isso no meu coração. E minha mãe sempre me ensinou isso. Faça sempre o bem, meu filho. Não importa a quem. Não conhecia a Bíblia, não conhecia Deus, mas tinha essa sabedoria, né? Então assim, meus amados, Deus, o nome dele não aparece aí. Outra coisa incrível que eu vejo nas Escrituras é que muitas obras que Deus fez, Ele não revelou o que ia fazer. Vocês já perceberam? Procura ver. Não revelou. Mas o servo estava ali, sacrificando. Aí alguém, eu vou pegar exemplo que eu acho bom exemplo. Certa vez uma pessoa, a irmã Rita chamou para fazer umas visitas e sair tudo ainda em São Paulo, e aquela pessoa disse, mas Deus revelou para a irmã, para ir? Aí a irmã Rita disse, revelou sim, revelou, o que foi que ele falou? Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, ide e ensinar em todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A boca fala do que o coração está cheio. Meu irmão, e sem falar que tem pessoas aí que fazem uma obra para Deus, é caríssimo, caríssimo, misericórdia, meu irmão. Aí nós olhamos para uma história dessa, Deus não falou nada com essa mulher, mas essa mulher sabia que ela era povo de Deus, e o povo de Deus ia perecer. Agora percebam, nas entrelinhas, talvez alguém diga assim, mas Esther fez isso porque ela era judia também, e quando descobrissem que ela era judia, ela ia morrer também. Pode ser que alguém diga isso. Não, ela fez porque ela amava, o amor de Deus estava na vida dela, a graça de Deus estava na vida dela, e é isso que nós temos que buscar, irmãos. E agora a nossa missão não é só pelos que já confessaram Jesus, não, muito mais por aqueles que estão caminhando para a destruição. Então Jesus disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele diz, vinde a mim todos. Então o desejo de Deus é salvar todos os homens, todos os seres humanos, e nós temos que pedir a graça de Deus, irmãos, para colocar a nossa vida a serviço do reino. Amém? Hoje eu fiquei feliz que uma irmã chegava aqui, né, e dizia, só um minutinho por favor, peraí. Chegava aqui e dizia assim, pastor, hoje está difícil, viu? Mas eu coloquei no meu coração, se eu não sacrificar, eu não faço, né? Porque, meu irmão, eu nunca vou me conformar, nem comigo mesmo, que Jesus, o Senhor, receba a sobra, o resto. Ele tem que receber o melhor de nós. Amém? Amém. E aí nós vamos ver a glória de Deus. Pode falar, obreiro Antônio. Porque ela foi escolhida. Ela foi criada pelo Mardoqueu, não é isso? Isso. Então, se ele deu o ensinamento que ele deu a ela, foi de pai para filho. E ela aprendeu. E tudo que ele falava, ela obedecia. Só que ele chamou ela que ela tinha que fazer aquilo. Pela toda a população dela. Pelas raízes, né? E ela chegou até o rei, como você diz, ela chegou até o rei. Como você falou, que ela podia ter morrido. Mas ela olhou para Deus primeiro e segundo para fora. Olha aí, o irmão Antônio falando que ela foi bem instruída, amém. Quantos cristãos bem instruídos que são negligentes, né? Tem. Então, precisa da graça de Deus, né? Ela foi bem instruída
e a graça tomou conta do coração dela. Outra coisa importante que o irmão Antônio está colocando aí, quando Mardoqueu chamou ela e falou do que ia acontecer, e exatamente, pediu, né, que ela orar, olha que ele pediu que ela se apresentasse ao rei, e ali foi decidido que se faria um jejum, não é isso? Uma consagração. Para quê? Para que o Senhor Deus aceitasse, né, ali o sacrifício dela, e ela não viesse a ser morta, né? Poderia ser morta, né? Mas o primeiro morrer ia ser Mardoqueu, né? Entendeu? Então, assim, a gente vê que tudo isso acontece porque a mão de Deus está ali. Com certeza. Uma obra que Deus quer fazer só vai acontecer se nós abrirmos o coração. Então, tudo isso, irmão, é para nós ver a importância que cada um de nós temos, amém, meus irmãos? Nos propósitos de Deus. Então, vamos ficar na presença dele. Vamos lá. No campo ou no palácio? Assim como Ruth, Esther é um exemplo inspirativo do quanto valem a fidelidade e a confiança em Deus, seja qual for o contexto em que vivamos. Os princípios divinos são absolutos e imutáveis, suficientes para orientar a nossa conduta em qualquer tempo e lugar. Salmo 19, verso 7, 9, 119, verso 89 e 91. A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e alumia os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Salmo 19, versos 7 ao 9. Amém. Então, a palavra que está aí é fidelidade. Amém? É tudo que Deus quer de um servo, é que o servo seja fiel a Ele. E Deus tem essa característica, que muitas coisas Ele não dá detalhes. Ele chama, Ele anuncia, mas Ele não dá detalhes. Isso é interessante. Abraão é um dos grandes exemplos. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu... Só que Deus não delineou, não traçou, não explicou tudo que ia acontecer, não. Deus nos chamou, amém, irmãos? Mas nós vamos aprender fazendo, caminhando, né? E vai acontecendo, tá? Vai acontecendo. Eu me lembro que quando foi para mim iniciar essa construção aqui, sem dinheiro, a igreja tinha passado por uma divisão, poucas pessoas, e eu orando e pedindo ao Senhor. E um dia veio no meu coração, cava buraco. Comecei a cavar o buraco sem material. Daqui a pouco começou a aparecer material, crente, Jesus começou a salvar, começou a aumentar o povo, e aconteceu. Nós temos que dizer, eis-me aqui, Senhor. E ir conforme Ele coloca no nosso coração e fazer, e vai acontecer. Mas infelizmente, irmãos, nos últimos tempos nós estamos vivendo cada vez mais a obra da conveniência, tá? O que é conveniente, o que realmente dá para mim. E a obra de Deus exige sacrifício. Eu me lembro que certa vez veio uns irmãos me visitar aqui no Ceará, lá de São Paulo. Aí um amigo meu, pastor, disse assim, que não é o pastor presidente, né? Disse assim, mas quando você chegar lá, vocês não vão na conversa do Vicente não, que senão vocês vão ser só igreja, vocês não vão conhecer nada no Ceará. Mas não é assim, né? Eu digo, você fez isso, você assusta os irmãos, né? Os irmãos vêm, quer conhecer a lazer, quer ir para alguns lugares bonitos do Ceará, a gente vai. Mas a obra de Deus tem que ser primeiro, amém, irmãos? É isso. Vamos lá. 3, mulheres de Deus como protagonistas da história, né? Em destaque, vamos lá. O protagonismo feminino, o destaque feminino. A liderança masculina instituída por Deus, Gênesis 1, 26, Efésios 5, 22 e 23, não anula o propósito divino com a mulher, nem lhe retira a possibilidade de, em muitas circunstâncias, ser protagonista da história.
Isso não implica, todavia, na necessidade de confundir ou inverter os papéis entre homem e mulher. Pronto, aqui é o ponto que eu já comentei, vou só dar um rápido toque aqui, olha. A mulher, sexo feminino, tem grande importância, tanto social como espiritual, no desenvolvimento da igreja. A igreja perdeu muito no passado, devido ao radicalismo, né, machista, tá certo? Isso não pode acontecer no reino de Deus. Mas, ao mesmo tempo, a mulher também tem que entender que ela foi constituída por Deus para ser uma ajudadora, tanto na família, na sociedade, na igreja, e nunca aquilo dali, ó. O que é que significa essa imagem de cá? Queda de braço. Medir força. Medir força, não, irmãos. Isso não é um papel nem de homem, nem de mulher, de ficar medindo quem sabe mais, quem é mais. Agora, o que é que acontece? Parece que eu estou assim, puxando para o lado das irmãs, mas é porque elas precisam desse reconhecimento. Olha como é que é. Alguém chegou para mim há anos atrás, aqui nessa igreja, e disse: pastor, eu não vou continuar na renovação dos Emidos, não, porque eu não aceito mulher ensinando na igreja. Eu digo: não aceita? Quem é que nos ensina? É mulher, é homem ou é o Espírito Santo? Ele pode usar tanto homem como mulher. Aí eu disse para ele e digo para todos: tem mulheres que não perdem um trabalho na igreja. Em tudo ela está. Quando pode, é claro, porque tem lá seus impedimentos. Mas eu conheço mulheres que hoje não, mas teve um tempo na igreja que vinha de manhã, de tarde, de noite. Teve uma vez que uma irmã, já de uma certa idade, deu vontade de eu dizer: irmã, fica em casa, não venha não, hoje à noite não, você já está muito cansado. Entendeu? Aí essa pessoa está ouvindo, está vendo, está ouvindo, está vendo, está ouvindo, vai enchendo. Aí o homem ausente, não participa de reuniões, de estudo, isso, daquilo e tal. Quem é que vai ter mais palavra para falar? É a mulher. Porque a mulher não, porque é quem ouve mais. Igualmente o homem, o ser humano que é frequente, é quem vai ter mais, irmãos. É assim que funciona. Entendeu? Aí eu vou desconsiderar aquele que é presente, que é frequente, que está aprendendo, que está desenvolvendo. Não, ele é quem tem que estar falando. Porque ele é quem está presente, ele é quem está participando. É assim, é a questão de justiça. Então, mas nunca de competição. Eu sei mais, o outro sabe menos, eu sou mais, o outro é menos. Isso não existe, não pode existir nos nossos corações. Vamos avante. Sim, fica à vontade. Cooperador Tarcisiano. A paz do Senhor, irmãos. Não, durante o que o pastor estava falando, eu me lembrei hoje, né? Hoje eu estava assistindo uma notícia, para você ver o grau de ainda que existe, né, dessa questão religiosa, que muitas das vezes ultrapassa até limites, que a gente nem imagina que isso acontece nos nossos tempos, né, de hoje. Tá falando? Eu estava vendo que foi eleito uma nova autoridade, né, no Irã, e essa autoridade vinha exatamente para mudar uma situação que aconteceu lá dias anteriores, né, de uma mulher que ela estava sem o jihad, né? Não estava colocado corretamente. Não estava colocado corretamente. E lá eles fazem uma fiscalização minuciosa para saber se ela está usando ou não. E segundo a lei, que aí já é uma questão de Estado, não é nem uma questão religiosa, segundo a lei, ela merecia chibatada, né? Apanhar mesmo, né? E ela apanhou e sofreu demais, foi para o hospital de uma forma gravíssima e no final ela morreu, né? E isso causou uma convulsão social, foi uma convulsão mundial, E isso fez com que uma autoridade fosse eleita, mas para você ver como ainda isso é muito forte, né? Essa realidade muito triste, né, pastor? Exatamente. E aí nós temos o exemplo de Jesus, né? Quando pegaram aquela mulher no ato adulterando, né?
A lei manda apedrejar. E cadê o homem? Por que não trouxe também para ser apedrejado? Pois é, não trouxe, né? Só a pobre da mulher, né? Porque não tinha valor. Naquele tempo, irmãos, quando fazia o censo da população, as mulheres e as crianças não eram contadas. Uma coisa terrível. Deus nunca quis isso de cultura, de religião nenhuma, irmão. Isso é uma coisa maluca. Muito bem, Tarcisiana, a observação. Vamos lá. Os exemplos de Ruth e Esther são eloquentes neste sentido. Não foi a altivez, mas a humildade, a submissão e a obediência que tornaram tão relevante a vida dessas mulheres. Olha aí, irmãos, 3 palavras, 3 virtudes de Deus na nossa vida. Altivez, aliás, não foi altivez, não pode ter altivez que se exaltar, né? Se achar, né? Não foi altivez, mas o quê? A humildade. Não é o tom, não é aquela coisa querendo impressionar que vai fazer acontecer. É a humildade que Deus vai olhar para nós, é a submissão, é a obediência, né? Tá bom? Que vai realmente chamar a atenção do Senhor nosso Deus. Vamos avante. 2, cumprindo os papéis. Noemi dá testemunho de que Ruth cumpriu bem a função de esposa. Ruth 1, verso 8. Disse Noemi às suas 2 noras: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. Ruth 1, verso 8. Seu extraordinário relacionamento com a sogra não nos permite outra conclusão. Ambas eram mulheres sábias, que conheciam bem os seus papéis. Ruth 1, verso 11 e 13. O que é fundamental para uma boa convivência em família, inclusive entre nora e sogra. Provérbios 14, verso 1. Toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. Provérbios 14, verso 1. Amém. Só um minutinho aí, porque isso aqui é muito importante, irmãos. Reconhecer a função, a minha função e o meu papel. Tá? Como é que eu devo desempenhar a minha função? O papel é como desempenhar a função. Tá? Então, Noemi, ela fez exatamente o que é justo na relação. Né? Porém, eu sempre penso assim, que se ela tivesse buscado o Senhor, ela poderia ter feito o que é justo, do ponto de vista que ela não poderia constranger as noras a ficar com ela, porque elas tinham que continuar a vida delas, mas Deus poderia ter falado com ela e ter dito, olha, disse para Ruth que eu tenho um propósito na vida dela e tal, mas não falou. Né? Mas isso mostra que Deus está no controle, amém? Deus está no controle, tá? E aí o ponto central aqui, irmãos, é sabedoria. Sabedoria. No caso aqui, é um versículo muito citado, toda mulher sábia edifica a sua casa. Por que que não é o homem sábio que edifica a casa? É a mulher. O homem é razão. O homem é razão, a mulher é emoção. Falando biologicamente. A mulher, ela sente mais, ela tem mais sensibilidade, ela tem mais percepção das coisas, ela vê o que os homens não vê. Aí o homem não quer ouvir a mulher. Já vi caso de colega meu, eu disse assim, a tua mulher, Deus me livre de falar para ela, se eu falar, ela não vai aceitar, ela vai atrapalhar o negócio. Aí depois o camarada quebra a cara, aí quem é que vai estar do lado dele sofrendo com ele? É a mulher ajudando ele. Né? Agora, a mulher, com toda essa sensibilidade, com toda essa parte da emoção, da percepção, tão aguçada, aqui a Bíblia diz que ela tem que ser sábia. Ela tem que saber a sua função. Ela não pode partir para enfrentar o esposo. As mulheres, nós seres humanos, temos que entender que quando nós falamos, a palavra entra na mente, no coração, e Deus pode trabalhar. Mas tem mulher não, que quer às vezes impor ao marido, que quer, que tem que ser, que
aquela coisa assim, vira aquela guerra, e o marido, por ser razão e por Deus ter colocado ele num degrauzinho acima, ele não aceita, e muitos casamentos se destroem, muitos relacionamentos se destroem. Isso também vem para todo tipo de relacionamento. Por exemplo, numa empresa, um chefe, eu fui treinado muito para comunicação interpessoal, para saber lidar com os liderados, como chefe, como gerente. Isso me ajudou também na igreja, né? Em saber lidar com as pessoas, com as diferenças, né? Não é porque eu sou o esposo, o chefe, não é porque eu sou o pastor, que todo mundo tem que dizer amém, tem que curvar para mim, não. Entendeu? Então, assim, tem que ser uma mutualidade, um ajudando o outro. Agora, a mulher, entenda, a sua função, qual é a sua função? A sua função é de cuidar da casa, dos filhos, de estabelecer harmonia. O esposo, quando chega do trabalho, ele tem que encontrar um ambiente de paz, de tranquilidade, né? Um lar acolhedor, né? Mas tem mulher que antes do homem chegar em casa, ela já está ligando, perturbando a cabeça do homem. O homem chega em casa já, às vezes não vem nem para casa. Aqueles que não são crentes já vai logo para o bar beber cachaça, revoltada. Então, assim, isso é falta de sabedoria, meu Deus do céu. Amém? Tem uma palavra também, irmão, no relacionamento que é muito importante, é conquistar. Quando as pessoas estão namorando, são muito mascarados, né? Eu me lembro de um testemunho de um casal que o rapaz dizia, né? Aliás, a mulher agora dizia, que antes, quando ele namorava, ele tirava o paletó para ela pisar em cima do paletó dele para não sujar o sapatinho na lama. Depois que casou, largava ela para trás, dobrava a esquina e abandonou. Então é o seguinte, olha, quando está namorando, para ganhar, faz coisas impossíveis, que nem sempre é verdade. Por que isso não continua, né, irmã Aline? Né? As mulheres têm uma carência muito grande, né? Olha, irmão, aconteceu um negócio no meu trabalho que eu não sou bom não, bom é Deus. Que um colega meu se converteu a Cristo porque ele depois testemunhou, que ele via que quando eu chegava no trabalho, eu ligava para minha esposa dizendo que já cheguei, foi tudo bem. Quando eu ia sair para o almoço, eu ligava dizendo que estava indo para o almoço. Quando eu voltava do almoço, eu ligava dizendo que cheguei. Quando eu estava saindo para casa, eu ligava dizendo que estava saindo. E sempre que eu pude, eu levei ela no meu trabalho para todas as minhas colegas conhecer ela, para não ter nenhum perigo de ciúme, de nada. Então, assim, tem coisas, claro, que cada um tem uma maneira de conquistar, de ganhar confiança, crédito. Mas se eu me casei para fazer o outro feliz, eu vou fazer tudo que for possível para ele e ela se realizar. É muito bom, irmãos, a gente olhar para uma pessoa e ter prazer naquela pessoa, não só prazer animal, né, do sexo, mas prazer de ter uma amiga. Às vezes eu digo para minha esposa, da sinceridade do meu coração, minha irmã, minha amiga, minha mãe, minha esposa, porque a gente construiu isso, amém? Mesmo com as nossas imperfeições. Então, meus irmãos, uma grande missão, tanto do homem e da mulher, edificar, mas a responsabilidade maior é da mulher, sabe por quê? Porque Deus deu a vocês uma graça que o homem não tem. Vocês são mais doces, vocês são mais meigas, vocês quando pega fogo, vocês vão chorar, e o homem sai no meio do fogo, derrubando tudo, se queimando, e vocês têm um coração mais meigo, mais doce, por natureza, né? Tem umas mulheres que até dizem assim, mulher macho, né? Mas a mulher natural, ela é mais doce, ela é mais meiga, ela é mais fácil, e o homem tem que valorizar isso, meu Deus do céu. O homem que sabe cuidar da sua mulher, ele tem a maior ajudadora da vida dele na terra, o maior ajudador, a esposa. E a mulher, quando aprende a conquistar o marido, ela também terá um grande companheiro por toda a sua vida, tá bom? E tudo isso reflete nos filhos, o futuro, um bom filho, um bom esposo, uma boa filha, uma boa esposa, é a regra, vamos lá. 3, educação familiar. Não foi apenas a beleza de Esté que ele fez ser escolhida rainha,
mas também sua humildade e seu bom comportamento no palácio. Esté 2, verso 15 e 17. Chegando, pois, a vez de Esté, filha de Abiail, tio de Mardoqueu, que a tomara por sua filha, para ir ao rei, coisa nenhuma pediu, senão o que disse Hegai, eunuco do rei, guarda das mulheres. E alcançava Esté graça aos olhos de todos, quantos haviam. Assim foi levada Esté ao rei Assuero, à casa real, no 10º mês, que é o mês de Tebete, no 7º ano do seu reinado. E o rei amou a Esté mais do que a todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens. E pôs a coroa real na sua cabeça, e a fez rainha em lugar de Vaste. Esté 2, verso 15 a 17. Amém. Então não é só a beleza física, né? Hoje eu fui comprar uma mistura e eu vi a moça do caixa dizer para o rapaz lá: Deus te deu uma mulher bem bonita e um monte de atributo físico. Deu uma vontade de eu dizer para ela: diga para ele procurar uma mulher que teme a Deus, uma mulher virtuosa, uma mulher sábia, uma mulher... Porque o povo está vivendo das aparências, irmãos, somente. Mas quando a máscara cai, qualquer calorzinho derrete a máscara, né? Aí não funciona. Mas aqui foi preparada por Deus para esta missão. Apesar de órfã, Esté havia recebido uma boa educação de Mardoqueu, a quem devotava obediência e profundo respeito. Esté 2, verso 10, capítulo 4, verso 1 ao 4. É no lar que somos forjados para os grandes desafios da vida. Provérbios 29, 15, 17, 30 a 17. Os olhos que zombam do pai ou desprezam a obediência da mãe, corvos do ribeiro os arrancarão, e os pintãos da águia os comerão. Provérbios 30, verso 17. Aqueles que não temem os seus pais, não obedecem, aqueles que não têm no coração a submissão, irmãos, a destruição é quase certa, né? É lamentável isso aí. Tá bom? Vamos avante. Conclusão. Vamos ler todos juntos? Deus continua usando mulheres para cumprir seus propósitos. Algumas se tornam conhecidas e têm seus nomes registrados na história, como Ruth e Esté. Outras, como a mulher de Noé, vivem a vida toda no anonimato. Gênesis 6, verso 10 e 18. Mas nem por isso deixam de ser importantes. O que seria do patriarca sem uma companheira fiel ao seu lado, enquanto cumpria a missão divina que recebera? No reino de Deus, seja homem, seja mulher, o que importa não é o quanto a pessoa aparece, pois o Senhor olha para o coração. Deus disse lá em Samuel que, ao profeta Samuel, que ele vê o que está por fora, mas Deus disse: eu vejo o que está por dentro. Então, o que tem realmente real significado é o ser que está aqui dentro, não é a aparência física. A aparência física pode ser exatamente o que está aqui, como pode ser outra coisa. Então, que Deus nos abençoe. E as palmas engrandecem o Rei Jesus. Diaconisa Vera. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Vamos apresentar as classes, né? Vem aqui para frente. A classe Soldadinho de Cristo. Para cá, carinha. Na mesma ordem. Os meninos atrás. Os meninos ficam atrás e as meninas na frente. Vem, vocês aqui, ó. Iuna. As meninas. Pronto. Vai. Bota esse aí para lá. Sou eu. Conheço os planos que tenho para vocês. Um futuro
o Senhor quem está falando. Jeremias 29:11. Vamos ler de novo, vamos. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Jeremias 29:11. Amém? Pode sentar lá. Glória a Deus. A classe Soldadinho de Cristo tem 14 alunos matriculados, 7 ausentes, 7 presentes, não teve nenhum visitante. Total de assistência de 7 alunos, trouxeram 2 Bíblias, 8 revistas e ofertaram R$ 4,95. Agora é a classe Sol da Justiça. Por lá. O Senhor Deus é bom em tempos difíceis. Ele salva o seu povo e cuida dos que procuram a sua proteção. Naum 1:7. A classe Sol da Justiça tem 5 alunos matriculados, 1 ausente, 4 presentes, não teve nenhum visitante. Total de assistência em classe de 4 alunos, trouxeram 4 Bíblias, 4 revistas e ofertaram R$ 3,35. Agora é a classe Jovens e Adultos. Chama para cá, pastor, também a classe. Os irmãos podem vir aqui para frente. Todo mundo aqui para aparecer na foto, bem bonito. Prática ali. Olha, irmãos. Mais para cá os irmãos, que é para poder sair na foto. Afasta mais. Afasta mais. Vamos lá, ó, todo mundo olhando aqui, a verdade prática. 1, 2, 3. Conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino de redenção da humanidade. Glória a Deus. Aleluias. A classe Jovens e Adultos tem 27 alunos matriculados, 15 presentes, 12 ausentes, um visitante. É o visitante. Glória a Deus. O irmão Custódio, né? Francisco Custódio, né? Glória a Deus. Vamos. Pronto, é o irmão Custódio, Francisco Custódio. Total de assistência em classe de 16 alunos, trouxeram 15 Bíblias, revista do quadro e ofertaram R$ 13,60. Amém? Alguém fez aniversário durante a semana? Não? Então vamos orar para encerrar, né? Graças a Deus, vamos agradecer. Sim? Irmã Rita quer falar? Glórias a Deus. Vamos orar pelo Gleison, né? O irmão Gleison está trabalhando à noite, por isso que ele está ausente. Eu falei com ele ontem, foi ontem? Foi, domingo, após o culto. Ele veio aqui na porta da igreja, está trabalhando direto à noite, disse que por isso não está vindo. Vamos pedir que Deus abençoe, dê um horário
para ele trabalhar, que ele possa estar na casa de Deus. Pela missionária Francinete, que está enferma, vamos pedir a saúde dela. Pelo irmão Wagner, que está ausente, que ele está trabalhando e viajando, tá, irmãos? Em carro grande, né? Está na estrada. Vamos pedir que Deus abençoe e guarde. A irmã Elda, né? Esposa do diácono Alfredo, que também está viajando, está em Portugal. Vamos pedir que Deus abençoe ela e a família. E também a irmã Juliana, tá certo? E as filhas. Vamos pedir pela diaconisa Lúcia Vidal, pela Francisca Vidal, para Deus abençoar. Vamos orar? Maravilhoso Deus, muitíssimo obrigado, Senhor. Ó Senhor Deus, nós colocamos diante do Senhor essas vidas, esses pedidos, ó Deus, aqui de oração, meu Pai. Opera na vida do Gleison, dando a ele um horário, Senhor, que ele possa estar na tua casa, possa te adorar, Senhor, no templo. Em nome de Jesus, guarda e livra ele também nesse trabalho perigoso, meu Deus. Livra, Senhor. Pedimos a saúde da missionária Francinete, abençoa ela com saúde, repreende toda enfermidade, todo mal. Abençoa também nosso irmão Wagner, Senhor, onde ele estiver viajando, guarda, livre e abençoa para ele estar também na tua casa, Pai. Também pela irmã Elda, meu Deus, esposa do diácono Alfredo, abençoa ela nesta viagem que ela foi, abençoa também ali a família, Pai, em Portugal, em nome de Jesus. Pedimos pela irmã Juliana, pelas filhas, opera na vida desta família, sua mãe, suas irmãs. Pedimos pela diaconisa Lúcia Vidal, a saúde dela, também da sua mãe, Francisca Vidal e toda a família. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja de nosso Senhor em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém, na paz do Senhor. Glória a Deus.